Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Thales Rogério, professor de filosofia, e hoje eu quero trabalhar com vocês filosofia ética. Todos nós, quando vamos esse conteúdo, nós começamos a fazer uma certa bagunça no que se refere ao contexto de ética e moral. Tem até uma expressão na filosofia que ressalta que nós precisamos aprender a ser humanos. E nós procuramos sempre identificar essa expressão quando ela ressalta de um porquê que nós, como seres humanos, temos que todos os dias aprender a ser humanos. Quando nós falamos da expressão ética e da expressão moral em sala de aula, nós procuramos sempre compreender qual que é a aplicação ética na nossa vida. Até que ponto nós precisamos da ética e até que ponto nós somos pessoas morais, partindo da ideia de que atitudes determinam quem somos. Atitudes aí demonstram quem realmente somos nós. E nós temos a seguinte expressão: se basicamente atitudes definem quem somos, já entendemos que nós não nascemos morais e nem éticos. Não nascemos, não vem de berço essa ideia de moralidade e de ser ético. Então isso é construído com o passar do tempo, conforme nós somos inseridos dentro de um grupo social. Então a sociedade, ela define basicamente as nossas atitudes, as nossas ações, e pecar contra a sociedade é um pecado que não tem perdão. É um pecado aí que basicamente nós vamos sofrer as sanções dele pelo resto da vida. Como então nós vamos resolver a questão de ética e moral? Primeiro, a ética, ela vem do grego ethos, que significa morada, habitat ou natureza. A moral, ela vem do latim mos mor, que significa costume. Alguns filósofos entendem que ética filosófica refere-se à índole, refere-se basicamente às suas ações e realmente aquilo que você contribui para o meio em que vive. Quando nós tratamos essa ideia e quando nós principalmente escolhemos a nossa profissão, rege-se aquela ideia de que cada profissão possui um código de ética e de conduta a ser seguido. Um médico possui a sua ética pautada no seu Conselho Regional de Medicina, um advogado possui um estatuto de ética da OAB, inclusive é um conteúdo de prova, né? Quando ele vai prestar o exame, ele tem questões sobre ética e conduta que ele precisa resolver. O professor possui uma ética profissional, mas na verdade até que ponto essa ética ela nos influencia como seres humanos, como pessoa vivendo em um ambiente coletivo? Primeiro, desde que o homem ele pensa para viver, ele procura o que fazer para viver bem, para ser feliz. Então tudo gira em torno da chamada felicidade. A felicidade para a filosofia, ela foge àquela ideia do senso comum. Então ela não tem aquela mesma ideia que o senso comum tem. Se nós fôssemos perguntar para cada pessoa o que é felicidade, se você é feliz, cada um terá uma ideia única e pessoal sobre o que é, na verdade, a felicidade para aquela pessoa. Ela não está pensando em uma ideia coletiva, ela está pensando naquilo que é físico, próprio, único para ela, o que é pessoal para ela. E quando cada um responde esse sentido de felicidade, as pessoas vão dizer: olha, felicidade é viver bem, é ter uma casa boa, é ter um casamento bom, é ter uma pessoa que te ajude, é ter um bom emprego, é terminar os meus estudos. Então, a felicidade pelo senso comum gira em torno daquilo que eu posso ter para mim, que eu posso saciar a minha vontade. Então eu não estou pensando naquela ideia de coletividade. Eu estou pensando apenas naquela ideia de saciar o meu desejo. Então felicidade para mim é isso. Mas para a filosofia, a felicidade ela vai muito além desse contexto.
ela procura uma ideia de coletividade. Então, para os gregos, ser feliz é estar onde eu quero estar, é chegar onde eu quero chegar, é atingir o meu objetivo. Então, ser feliz para os gregos é fazer o que eu quero fazer e atingir o ápice, o topo daquilo que eu quero. Então, quando eu trabalho essa ideia em sala de aula, eu sempre digo aos alunos que a ética para o professor é como se o professor decorasse uma tabela daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que devo, daquilo que não devo, e essa tabela deverá ser seguida obrigatoriamente. Então, quando nós trazemos essa ideia de ética, julga-nos pelo contexto de ações. Então, a ética é o campo da filosofia que analisa o comportamento ou as ações de cada ser humano. Quando nós temos essa base da ética pela história da filosofia, nós percebemos que a primeira pessoa que começa a trabalhar esse contexto é um homem chamado Sócrates. Sócrates, um pensador antigo, viveu na Grécia, acabou sendo condenado à morte por ser um corruptor da juventude. Ele morreu discursando, tomando cicuta, que era um veneno na época. E Sócrates, ele tinha a opção de se exilar em algum lugar, de fugir, mas ele decidiu morrer fazendo aquilo que sempre ele gostou de fazer, que era um diálogo pautado em duas opções, a ironia e a maiêutica. Ironia é o questionamento de Sócrates e a maiêutica é a arte de parir as ideias. Como a mãe de Sócrates era uma parteira, ele dizia que ele veio para fazer as pessoas parirem ideias. Então ele questionava as ideias de cada um e fazia nós chegar a uma ideia que fosse coletiva, não uma ideia que fosse própria. Sócrates, tendo contato com o oráculo de Delfos, a partir do momento que ele adentra aos portões do templo de Delfos, tem na entrada dos portões a frase: conhece-te a ti mesmo. Quando ele entra e tem um contato com o oráculo pergunta: Sócrates, o que sabes? E ele reproduz aquela frase que muita gente conhece, que é o só sei que nada sei. O que Sócrates estava dizendo com essa expressão? Olha, eu tenho a ciência, a certeza de que eu sou uma pessoa ignorante. Ou seja, Sócrates não estava dizendo que a ignorância, no sentido de ser grosso, de ser ríspido, de ser hostil, ele não estava trabalhando com essa ideia de ignorância. Ele estava dizendo que a certeza que ele tinha é que ele era uma pessoa ignorante e que ele estava aberto ao aprender, a arte do saber. Então, a partir desse momento, ele estava nos fazendo acreditar que o conhecimento ele é construído baseado pela empiria, ou seja, pela experiência, ou então você pode chegar a um contexto de praticar consigo mesmo a arte do saber. Ou seja, cada dia é um aprendizado, cada dia é uma experiência, cada dia eu sou uma nova pessoa, porque eu estou em constante transformação, pela experiência que me é exposto pela vida, principalmente pela vida, que é uma escola fantástica. Quando Sócrates diz essa expressão, ele traz uma frase dizendo: olha, o autoconhecimento é a única forma de viver em sabedoria. Então ele traz-nos a expressão: conhece-te a ti mesmo. O que é conhecer a si mesmo? É conhecer o meu eu. É conhecer a minha capacidade. É conhecer, basicamente, do que eu faço na Terra, que é chamado por Aristóteles de essência. E a partir do momento que eu conheço de onde venho, o que faço na Terra, para onde vou, e se eu não existisse, que diferença faria, as imposições que eu tenho na humanidade, na sociedade, no mundo que está à minha volta, é um autoconhecimento. A partir do momento que eu entendo isso, a minha vida será melhor. Só que Aristóteles escreve uma obra fantástica, Ética Nicômaco. Quando Aristóteles
escreve a Ética Nicômaco, Aristóteles traz-nos uma expressão no livro de que a felicidade vem pelo fruto das escolhas que tomamos. Ou seja, nós somos o resultado de nossas escolhas. Se nós somos o resultado das nossas escolhas, as atitudes elas vão ditar quem realmente somos dentro dessa sociedade. Então, a partir desse momento, eu coloco em pauta a ética como o princípio norteador de nossas escolhas. Te dou um exemplo. Eu acordo pela manhã, 15 para 6. Eu tenho que estar na escola 7h10. A aula começa às 7h10. Basicamente, eu como professor, eu tenho que estar na escola aí, que seria bastante ético, bastante louvável, pelo menos 5 minutos antes de adentrar em sala, até porque eu preciso organizar material, então 5 minutos, como eu já levo tudo preparado, 5 minutos é interessante para mim já esperar os alunos em sala. A partir do momento que o despertador programado, ele desperta às 15 para 6, eu sou livre de escolher se eu desligo o meu despertador, volto a dormir, ou se eu desligo o meu despertador, levanto, faço toda a minha higiene, me preparo e vou trabalhar. Então aí, a partir desse momento que eu sou fardado a escolhas, eu jogo dentro de uma lata de lixo as escolhas de que não tenho. Ou seja, as oportunidades de escolher aquilo que no momento não me é facultado a escolher. Então, eu sou determinado por esse momento a partir por um cronograma. Se eu não sigo esse cronograma, eu sofrerei sanções por isso. Então, eu tenho a liberdade nesse momento de escolher se eu volto a dormir ou se eu levanto e vou trabalhar. A partir desse momento é uma escolha. Mas, quando eu tomo a escolha, me vêm sanções, punições, consequência da minha escolha. Vamos supor que eu desligue, volte a dormir e acorde mais ou menos por volta do meio-dia. À tarde, eu tenho que estar em outra escola. Então, basicamente, se eu não comparecer ao meu trabalho, eu sofrerei punições da escolha de que fiz. Então, para a ética, eu só posso julgar as ações de uma pessoa se essa pessoa agiu em liberdade, se ela teve a liberdade de agir. Vamos supor que você trabalhou e teve aí, como fruto do seu trabalho, saciar uma necessidade pessoal de comprar um celular smartphone de última geração. Você adquiriu um celular que você queria. Você está andando agora pela rua, usando da sua liberdade de locomoção, e vamos supor que você é parado por uma moto, que está nessa moto 2 meliantes que apontam um armamento para você e diz: e aí, tio, passa o raidinho, passa o celular, passa a carteira, tudo o que tem dentro. A partir desse momento, você está agindo por liberdade de escolher se quer ou não passar o seu pertence ao meliante que já está ali coagindo. A liberdade é essa. Eu tenho a escolha de passar ou não o meu pertence. Só que a escolha, ela gerará uma consequência de ação. Então isso não é liberdade. É aquilo que Shakespeare nos expõe. Eu posso ser livre só dentro de uma caixa de nós. Quando Shakespeare está nos trazendo essa expressão de que eu sou livre apenas dentro de uma caixa de nós, Shakespeare está me dizendo basicamente: a minha liberdade é só dentro do meu mundo, é só dentro do meu mundinho, do meu círculo, porque no coletivo eu não sou livre. Eu estou sendo determinado por uma ação, determinado por alguém que está tendo o controle da situação. Quando Aristóteles está dizendo isso, ele diz que a finalidade e o objetivo a ser atingido é viver bem. São as escolhas de que eu possa viver bem, de que eu possa simplesmente ter uma vida boa com e para alguém. Eu não posso pensar no eu não posso pensar no pessoal. Eu tenho que pensar no coletivo.
E quando nós tratamos dessa ideia de coletividade, Platão, ele nos diz que a ética é movida pela justiça, e a justiça é a principal virtude a ser seguida. Vamos supor que se nós temos a todo momento que aprender a ser seres humanos, que nós temos a todo momento para aprender a viver em sociedade, e viver em sociedade nos impõe seguir regras e padrões, até o presente instante eu lhe apontei sanções a serem seguidas mediante a regra. E se a regra não existisse, como que seria então a vida coletiva? E se não fosse imposto de que você deveria seguir alguma coisa, como que seria a vida em sociedade? Todo mundo livre, fazendo aquilo que quer, fazendo como bem entende? Será que haveria respeito a limites pessoais? Será que haveria a educação coletiva, o respeito pelos direitos coletivos? Então, a ética ela veio exatamente para julgar as ações de pessoas que não sabem viver coletivamente. Como que faz isso então? Vamos pensar então se houvesse robôs. A inteligência artificial está crescendo como uma tendência da modernidade. No filme Eu, Robô, que foi aí dirigido por um homem chamado Isaac Asimov, o filme Eu, Robô é interpretado por Will Smith. Nele está que Will Smith tenta convencer que as máquinas um dia dominariam o mundo e que as máquinas não seriam confiáveis. Então, para evitar o caos entre as máquinas, a máquina foi projetada baseada ao seu comportamento em leis. A primeira lei está que um robô não pode ferir um ser humano, até porque cada família poderia adquirir um robô no filme e esse robô supriria as necessidades daquela família. Então, um robô, pela primeira lei, ele já estava programado de fábrica para isso, ele teria que seguir a ideia de que não poderia ferir nenhum ser humano. A segunda lei é que o robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas pelos seres humanos, exceto no caso em que tais ordens poderiam contrariar a primeira lei. Eu não poderia usar um robô meu para ferir uma outra pessoa. A terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira nem a segunda lei. Só que Will Smith, interpretando o papel no filme, ele vai defender a ideia de que esses robôs dominariam o mundo. E ao dominar o mundo, traria o caos, que realmente aconteceu. Só que tinha um robô lá que era diferente, que acaba ajudando Will Smith no final. E esse robô, o interessante do filme é que ele tem sonhos. O sonho de um mundo melhor. Só que a pergunta básica: e se os robôs realmente precisam de regras? Será que a máquina que foi produzida para desenvolver tal função, ela precisa ser regida por um código de ética e de conduta? E nós, que pensamos para viver, que adquirimos espaço em nossa sociedade, nós precisamos também de regras que nos dizem o que somos, o que devemos, o que fazemos. Quando nós pecamos contra a sociedade, não existe nenhum tipo de perdão, até porque uma pessoa que passa por cima do Código Penal e que comete alguma coisa que é punível pelo Código Penal, ela vai sofrer a consequência desse ato pelo resto da vida, mesmo pagando pelo ato de que cometeu. Então, viver em sociedade é difícil, porque nós temos que conviver com regras que muitas das vezes nós não questionamos a existência, nós somos apenas obrigados a seguir essas regras e essa é a nossa ética. Será que, se nós nascemos para viver em ética, se nós nascemos para ser pessoas morais e viver em sociedade, o que seria de nós se não fosse o destino? Será que tem como nós passarmos por cima do destino? Será que tem como nós mudarmos a determinação do destino? Ou nós seguimos apenas por um plano
divino e somos nessa vida apenas marionetes de um ser superior que está sobre nós, controlando tudo, como se fosse uma força acima, sendo que nós não podemos questionar e nem tampouco contribuir para que a vida coletiva seja boa. Pense nisso, até a próxima aula.